Bom dia, primeiro ano. Opa, turma querida. Vamos continuar nosso curso, nossa matéria de geografia? Vamos sim. Eu separei um roteiro que daqui a pouco vai estar no Senec Digital para vocês acompanharem o tio, tá? Nós estamos basicamente na página 30, tá ok? A gente vai falar de cartografia. Como vocês sabem, desde sempre, matéria do sexto ano, lá atrás, com a professora de vocês e muitos comigo, cartografia é a arte de elaborar mapas, né? É a precisão, exatidão na hora da localização. Eu ainda boto no roteiro, ciência dos mapas, a arte de elaborar mapas. Essa é a cartografia, né? E assim a gente vai andando no histórico dessa cartografia. Podemos citar o mundo grego já realizava precisões cartográficas dentro do mar Mediterrâneo, dentro da Europa, né? Alexandre aumentou bastante esse mundo quando ele vai para o Oriente, chega à Índia, chega ao Paquistão, aumentando assim o mapa cartográfico, a exatidão. Durante a Idade, os romanos também, durante a Idade Média, com retrocessos e trevas, nós tivemos um mapa bastante interessante que eu separei e botei no roteiro, o TO. Mundo em forma de círculo, que tinha como Jerusalém o centro do mundo, botava a Europa, a África e a Ásia apenas. Depois, na Baixa Idade Média, com o período das grandes navegações, uma nova concepção cartográfica surgiu, né? Com mais exatidão, com mais precisão, apesar de relatos cartográficos de monstros no meio do oceano, durante a Baixa Idade Média, um período das grandes navegações do século XV, a exatidão, principalmente na escola de Sagres, em Portugal, o contato dos portugueses e espanhóis com chineses, a precisão aumentou bastante, e detalhes cartográficos bastante preciso desse período. Então é bem importante até uma transição, uma divisão de águas abaixo da Idade Média em relação à realização cartográfica, na exatidão. Estudamos muito, até os mapas antigos hoje em dia, que são conhecidos como mapas históricos. Temos também que eu separei no roteiro de vocês os chamados postulanos. O que seriam os postulanos? São as cartas náuticas com muita exatidão, com muita precisão. Esses grandes navegadores, principalmente portugueses e espanhóis, utilizavam para hoje uma tecnologia bastante incipiente, rudimentar, né? Mas para aquele período era algo assim fora de série, realmente fora de série. Eu fico imaginando as viagens. Eu estou até acompanhando a novela das seis e aconteceu uma viagem caravela do continente europeu até o Brasil, né? A chegada de Leopoldina, a exatidão dos navegadores naquele período, em caravelas, né? Realmente chama muita atenção. É a mensagem cartográfica histórica que eu deixo para vocês. A realização do Novo Mundo, primeiramente com Cristóvão Colombo, depois com os grandes navegadores, né? A exatidão, a precisão cartográfica, muito interessante, bastante legal. Vamos falar agora das coordenadas geográficas. Já falamos, né? A gente precisa uma aula para a gente explicar com exatidão o que seriam as coordenadas geográficas, né? Sabemos que a Terra tem o formato geóide, como se fosse uma bola murcha, né? E nós temos meridianos e paralelos. Meridiano principal, marcada na Conferência Internacional do Meridiano, que aconteceu em Washington, vai determinar como o meridiano principal o meridiano de Greenwich, como centro, né? O meridiano zero. E em relação aos paralelos, nós temos uma linha do Equador que divide o mundo entre norte e sul, o Trópico de Câncer no norte, o Trópico Capricórnio no sul, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, meridianos e paralelos. Os meridianos têm 15 graus, tanto para oeste quanto para leste. Isso vai tanto para o oriente, tanto para o ocidente. Isso vai determinar os chamados fusos horários. Bastante interessante, que eu até botei no roteiro de vocês, que vai substituir o relógio de sol.
historicamente. Se tiver, vamos um exemplo, meia-noite na Inglaterra. Vamos ali um país perto. Na Alemanha, mais ou menos, será o quê? 1 ou 2 horas. Porque nós andamos para o Oriente. Soma-se. Se nós andássemos para o Ocidente, diminuiria. Basicamente, meia-noite na Inglaterra seria o quê? No Brasil, menos 5 horas, mais ou menos. 23, 22, 21, 20, 19 ou 20 horas, dependendo do local onde você esteja no Brasil. Isso é bastante interessante. Cara, o meridiano tem 15 graus. Eu costumo chamar no sexto ano de pequenos gomos de laranja, né? Da laranja crá, para você melhor entender. Fuso horário substitui o relógio de sol. O meridiano principal ficou determinado em Greenwich, na Inglaterra. Primeiramente, que a Inglaterra era a principal potência do planeta nesse período, na passagem do século XIX para o século XX. Ela vai perder esse status após a Primeira Guerra Mundial. Então, determinar sim a Inglaterra como centro do mundo. 15 graus cada hora. Para o leste, aumenta, e para o oeste diminui, como eu falei. Ocidente e Oriente, né? Elementos do mapa, eu queria que a gente vai determinar numa aula, próxima aula, esses elementos, mas agora eu queria que você anotasse no caderno. As coordenadas geográficas, todo mapa deve conter coordenadas geográficas, indicação de orientação, que são os pontos cardeais, colaterais, o título do mapa, né? Se ele tem uma questão física, se ele tem uma questão meteorológica, né? Econômica, demográfica, símbolo, né? E convenções cartográficas, são pequenos desenhos que determinam a localização daquele mapa, né? Escala, legenda, e nós vamos estudar também os tipos de mapas. Eu coloquei um mapa físico, né, que mostra relevo, rios, vegetação, no caso os biomas, ecossistemas. Nós temos um mapa demográfico que mostra aumento e diminuição de população. Nós colocamos um mapa econômico que mostra a vocação de um determinado local, a vocação econômica de um determinado local. Podemos fazer um mapa Sonho da Barra, colocando como vocação a indústria de bebidas, sim, a pesca, sim, a agricultura de subsistência, sim, e agora o serviço portuário, sim. Podemos fazer conversões de pequenos desenhos, né? Mapa político, né, que divide fronteiras, estabelece as famosas fronteiras, os 25, os estados, os estados brasileiros divididos em federação, mais o Distrito Federal. Esse é o mapa político. Queria que vocês passassem isso tudo para o caderno, como a gente faz nas nossas aulas. Vai estar o roteiro no Seneca Digital, e as anotações importantes, passe para o caderno para a gente poder andar. Eu gostaria, nós paramos na página 32. Nós fizemos hoje da página 25 a 32, tá ok? E vou pedir o exercício também no Seneca Digital e no cronograma. Fique com Deus, amo vocês, tá?